Olá, trabalhador, trabalhadora. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos importantes dentro da nossa convenção coletiva novamente. Digo novamente porque nós aqui da diretoria estamos sendo procurados em relação à alteração de jornada de trabalho. Poxa, por que eu não posso trabalhar um sábado sim, um sábado não? Por que eu tenho que lá estar 4 horas todo sábado na empresa? Então essa semana ainda fui numa empresa onde que depois de longa data, vamos dizer assim, os trabalhadores conseguiram fazer com que a empresa então cedesse a oportunidade de eles se manifestarem e decidirem qual a jornada de trabalho que eles querem fazer. E dentro da nossa convenção coletiva de trabalho nós temos, então, como eu já disse, sábado alternado, que é a conhecida famosa semana espanhola, vamos dizer assim, e nós temos os 4 horas todo sábado. E como é que funciona? Bom, para haver alteração, o sindicato tem que ir na empresa, com a concordância da empresa, onde lá os trabalhadores e as trabalhadoras, através de uma votação, se manifestam qual é a jornada semanal de trabalho que querem fazer. Então assim é que é feito. Mas para isso, a empresa tem que concordar que a gente vá fazer essa consulta com os trabalhadores. Então, o sindicato está à disposição, aí, tem daquele que aí eu prefiro estar lá 4 horas todo sábado para não estar lá sábado à tarde, por exemplo. Outros já preferem, eu prefiro estar lá um sábado sim, um sábado não, porque no outro final de semana eu tenho já um final de semana mais prorrogado. Mas aí vai do gosto de cada um e repito, da concordância da empresa em concordar que se faça essa consulta e essa votação lá para que a maioria dos empregados decidam. Porque muitas vezes a empresa tem dito, vou dizer, bom, a minha produção é afetada? Não é afetada a produção da empresa, porque vão produzir igual, vão trabalhar as horas iguais, porém em horário diferente nos sábados. E aproveito da mesma forma, essa semana também fomos procurados novamente em relação ao intervalo entre a jornada, o famoso horário de café. Por que tem empresa que ainda faz 1 hora, seu Aníbal, seu Valdeci, seu Estofela, Joel, e a minha empresa é 1 hora? É 1 hora porque a empresa, o que é verdade tem que dizer, ela está fazendo as contas em termos de resultado na produção, olhando o lado dela. Por quê? Porque a gente sabe que quando você para 1 hora para fazer o café, o tiar não para, o filatório não para, lá a tinturaria não para, e você para 1 hora e, além do mais, você vai lá no sábado ainda compensar essa meia hora a mais que você ficou durante o intervalo para repouso e alimentação. Mas a grande maioria das empresas, por causa da pressão do trabalhador, da trabalhadora, já conseguiram com que trabalho normal, das 5 às 13h30, das 13h30 às 22h e das 22h às 5 da manhã, com 30 minutos de intervalo. E aí, o que tem que acontecer? A empresa tem que, em troca desse outro 30 minutos, oferecer o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que ela tem autorização para fazer o 30 minutos de intervalo. Outra oportunidade que a empresa tem é, através de um cartão alimentação, lançar esse crédito dessas horas trabalhadas mensalmente, e esse trabalhador com esse cartão alimentação, ele compra nos mercados credenciados aquele valor mensalmente, ele compra o que ele bem entender. E a grande maioria das empresas que a gente tem acordo, e aí já são centenas, eu digo assim, de acordo, onde que a empresa lança na folha de pagamento o equivalente a 11,05% do salário base desse trabalhador, que é justamente para pagar essa outra meia hora de intervalo. Mas para isso também, Valdeci, da mesma forma, você, trabalhador, trabalhadora, questione por que na empresa do outro lado da rua faz 30 minutos e nós não podemos fazer 30 minutos de intervalo? Por que eu tenho que fazer 1 hora e ainda os sábados ir lá compensar para fechar as 44 horas semanais? Então, tudo isso o sindicato está aí à disposição para ir lá, juntamente, se a empresa concordar, conversar com a empresa, explicar para a empresa e para você, trabalhadora, e fazer o acordo, repito, a exemplo de centenas de acordos que a gente tem em relação ao intervalo
intrajornada, o famoso horário de café. Basta a empresa querer ceder e atender essa justa reivindicação do trabalhador e da trabalhadora em relação ao horário de café. Então seria, da minha parte, vou dizer esses dois assuntos importantes que o sindicato se coloca à disposição. O que o amigo tem para os nossos associados, o trabalhador, a trabalhadora têxtil, qual a gente representa? Muito bem, Aníbal, tu levantaste uma questão que é de fundamental interesse, né? Principalmente de nós trabalhadores. Eu acredito que também deveria ser da grande parte dos trabalhadores. É um assunto meio complexo, bastante complexo, mas para complementar um pouco o que tu falou, já existem países que já estão, que já têm 40 horas e já estão pensando em reduzir, ou seja, tem países que estão trabalhando de segunda até quinta e o resultado é fantástico, Então isso aí uma outra hora a gente pode debater um pouco com mais tempo, mas tem situações que não precisa explorar tanto o trabalhador, tem que ter uma visão melhor, porque nós somos seres humanos e nós temos que ser valorizados. Eu tenho dito isso sempre e a gente sempre tem dito isso. O trabalhador, ele precisa estar junto com a família, é uma necessidade que a gente tem, ele tem que estar junto com os filhos, junto com a esposa, junto com o pai, com a mãe, com o irmão. Então isso é uma necessidade. Então, oxalá que hoje a gente está falando aqui, mas que no futuro próximo a gente esteja acompanhando esses países que estão nessa vanguarda aí sobre esse assunto aí. Uma coisa que é importante, Aníbal, que sempre a gente levanta, principalmente no mês de outubro, né? É uma campanha, outubro tem uma campanha muito legal, que chama atenção sobre o combate ao câncer de mamas. Então é uma coisa assim, ó, que é fundamental, onde o mundo todo chama principalmente as mulheres acima de 40 anos, que tem a doença das mais comuns entre as mulheres. Para vocês terem uma ideia, segundo o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, todo ano surgem 60 mil novos casos de câncer de mama. Então é muita gente, é quase, olha, é quase meia Brusque, por exemplo. Então, olha só, vamos perceber isso. Aqui no sindicato, por exemplo, a gente tem 2 ginecologistas, né? Então tem vários exames para fazer, para pegar, fazer um diagnóstico precoce. É claro que o resultado vai ser muito melhor. Então, assim, ó, fica o engajamento assim, em nome da diretoria do Sintrafit, né? A gente tem, como eu falei, a porta de entrada seria o quê? O clínico geral, a ginecologista. Depois temos a questão dos exames, nós temos a clínica de ultrassom. Então isso tudo facilita. Aí se a gente depois vai para a assistência social, a gente tem a parte lá que a gente tem convênio com biópsia. Se precisar fazer cirurgia, a gente ajuda com uma parte. Mas a grande preocupação agora nesse momento, nessa situação, quando a gente faz esse alerta, é que as mulheres elas fiquem atentas a essa situação, para que façam esse exame e procurem, porque é muito sério. Às vezes as pessoas pensam assim, mas não vai acontecer comigo. Acontece. A gente que tem uma carga, não digo muito grande aqui no sindicato em relação à saúde, a gente vê que acontece, todo ano a gente vê alguma situação. E aqui eu também quero fazer uma ressalva, Aníbal, porque em Brusque, graças a Deus, nós temos a Rede Feminina de Combate ao Câncer. É uma instituição que, parabéns. Eles fazem um trabalho fantástico de apoio a essas pessoas que têm, porventura, esse diagnóstico. Então, lembrar que esse trabalho é um trabalho voluntário e, olha, o que a gente tem conversado, o que a gente tem esse retorno de pessoas que passaram por lá, só coisas, assim, o relato de pessoas que estão muito interessadas em ajudar pessoas que numa hora muito difícil. Então, assim, ó, sempre a prevenção será o melhor caminho.
A gente sabe que mês que vem vai ser o Novembro Azul, aí a questão do homem. Então, cabe aqui a gente fale com a sua mãe, fale com a sua avó, fale com a sua filha que já está entrando nessa idade. Hoje em dia não tem, eu falei 40 anos, mas às vezes pode ser um pouco mais novo, às vezes pode ser um pouco, então não tem, mas o bom é fazer o acompanhamento. É nesse sentido, assim, Aníbal, que a gente sempre faz esse chamamento e ajuda nessa campanha de Outubro Rosa, Aníbal. Como você muito bem falou, né, é a prevenção, né? É a prevenção. Exatamente. Então, às vezes, mas do meu carro eu cuido, né? Eu levo rigorosamente, né? Bela comparação. Né? E às vezes a gente, não, mas não estou sentindo nada, mas às vezes o carro também não dá problema. Mas Exato. Rodou 10 mil quilômetros, tem que ir lá fazer, né? É. Então, nós da mesma forma, e aí muito bem lembrado, mês que vem é o homem, mas vamos nos prevenir que vale a pena e a vida é bela, né? A vida é muito bela.